E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aula sobre lógica e linguagem de programação, né? Curso de informática do ETEC. E finalmente a nossa aula final, aula 6, falando sobre arquivos e coisa e tal, certo? Essa videoaula tem como intenção tirar as principais dúvidas da atividade dessa aula, certo? Que eu percebi que ninguém tentou nada até agora, então a videoaula é justamente para socorrer vocês. O que acontece aqui? O que você tem que saber nessa videoaula? Você não pode sair sem... Nessa videoaula não, na aula ensina aula 6. Você vai ter que aprender a criar um arquivo. Tá aqui o códigozinho, um exemplo que o professor dá. Saber qual é o diretório que você vai gravar esse arquivo. Saber mudar o diretório. Mas basicamente, além de criar, você tem que saber acrescentar novas linhas. E ler, o que é o mais importante para a atividade dessa aula, certo? Então aqui no Xlogo, certo? Eu preciso saber qual diretório eu vou estar trabalhando, porque eu percebo que muita gente não está conseguindo nem tentar, porque grava o arquivo e tenta ler, mas não sabe onde é que está a pasta. Então eu boto aqui mostre diretório, e a resposta vai ser, ó, qual diretório que o Xlogo está prestando atenção, né, em salvando os arquivos e lendo. Então esse aqui é o diretório na minha máquina, ó, ETEC, lógica e linguagem de programação, correção atividade 5, certo? Porque foi a última pasta que eu abri. Então, ó, tá aqui, eu abri a pasta na minha máquina e eu já tenho dois arquivos, ó, um arquivo ETEC, né? Vamos ver aqui esse arquivo ETEC, ó. O arquivo ETEC tem lá duas palavras. Vamos ver aqui o arquivo teste, ó, também tem duas palavras. Então o que acontece? Como é que eu faço para ler as palavras nesses arquivos, certo? Vou testar aqui, ó, o arquivo teste, que tem o meu nome e meu sobrenome, beleza? Então a primeira coisa a fazer é basicamente abrir o fluxo, né? Abra fluxo, aí eu digito aqui um número, né? Com a referência do fluxo. Agora eu tenho que digitar o arquivo, o nome do arquivo, junto com a extensão dele, teste.txt. Beleza, ele abriu. Vamos ver se ele realmente acertou, se ele conseguiu abrir o arquivo. Eu boto lá o comando para ler uma linha. Leia linha e leia linha e sempre a referência do fluxo você abriu. Perceba, abriu o fluxo 0, então é leia linha 0. Não quer dizer que ele vai começar pela linha 0 não, certo? Quando eu dou leia linha 0, ele dá o que deve fazer com o Diego. Ele leu Diego. Se eu repetir o mesmo comando, certo? Eu não vou estar lendo a mesma linha não, porque ele já leu essa, ele já está na próxima. Então se eu der o mesmo comando, ó, o que é que acontece? O que devo fazer com Barros? Ou seja, ele leu Diego e leu Barros, que são as duas palavras. Se eu der o mesmo comando, ele vai ver que não tem nada na próxima linha e vai dizer isso aqui, ó, não há mais caracteres para ler no fluxo, certo? Então aí eu fecho, ó, feche fluxo 0, certo? Senão ele não vai conseguir fazer mais nada. Então, turma, é assim que eu vou lendo o arquivo linha a linha, certo? Sempre repetindo o comando ler a linha. Isso aqui é o essencial que a gente tem que saber para poder ler uma linha. Agora que a gente já sabe ler uma linha, já sabe ver onde é que está a pasta com o arquivo que eu vou precisar estar lendo e salvando, vamos pensar aqui na atividade. Na aula 6, então aqui na aula 6, ou na atividade 6, perdão, ele vai te dar aqui uma lista, ele quer que você leia um arquivo, certo? Com uma lista de palavras. E o retorno tem que ser o quê? Você vai ter como retorno isso aqui, ó. Ele repete. Ele mostra a palavra dizendo tem tantas letras. Então, na verdade, é um aplicativo. Você vai ter que montar um aplicativo que ele vai receber, ó, vai abrir essa janelinha, né, para você digitar o nome do arquivo junto com a extensão e vai dar como resultado essa parada aqui. Pessoal, a resolução dessa atividade, certo? A mais simples, né, mais enxuta que você pode fazer, dá 8 linhas de código, certo? Então é muito pouco. Eu não posso estar mostrando muita coisa, senão eu vou acabar dando a resposta, como eu já fiz até em outras atividades, mas como a atividade era maior, né, requeria mais coisas, né, eu mostrava uma parte, vocês faziam o resto. Nessa daqui, o máximo que eu posso dizer são as ideias e o código que você vai usar em cada ideia. Daí cabe você, né, estudante, estudou o curso todinho, saber unir os comandos com as ideias que são
cabíveis para resolver o problema. Então vamos lá. Vamos pensar aqui na nossa solução. Eu vou pegar aqui um arquivo em branco, bloco de notas. Então a primeira ideia que a gente tem que ter é a seguinte: eu vou precisar ler o arquivo. Eu sei o comando que faz isso? Claro que sei, eu acabei de mostrar na videoaula. Outra coisa que eu vou precisar fazer é contar as letras, certo? Então é aquela ideia lá da casinha, lá da cidade, né? Você não saber desenhar uma cidade, mas poderia desenhar uma rua. Mas a rua é muito complexa. Para desenhar uma rua, eu posso desenhar somente um conjunto de casas. Aí eu aprendi lá o conjunto de casas. Depois, não, o conjunto de casas é complexo, vou desenhar só a casa. Aí desenhei só a casa. Só que a casa ainda é complexa, desenhei o triângulo e o quadrado. Então você tem que quebrar o problema. O que é que eu sei fazer? Eu sei contar as letras. Qual é o comando que eu conto as letras? Então eu vou lá na aula 5, que tem, ó, justamente palavras e listras. Então aqui eu tenho os comandos, ó, para poder trabalhar com listras. E bem aqui, ó, funções que manipulam palavras. Mostre, conte, fortaleça. Então eu já sei que eu vou ter que utilizar, ó, esse comando conte aqui. Com certeza eu vou ter que utilizar. Agora como, certo? Tá aqui o exemplo. Outra dica importante, certo? Ó, eu já vi como é que eu conto as letras. Outra dica importante é essa daqui, ó, ler o arquivo. Como é que eu faço para ler um arquivo, certo? De maneira que ele vá ler todas as linhas, certo? Sem eu precisar estar mandando ler a linha, ler a linha, ler a linha, ler a linha. Na aula 6 também tem esse código. Vamos dar uma... Tá aqui, ó. Abra fluxo, ele abriu o fluxo do arquivo etec.txt, enquanto não firmar ponto de interrogação 1, esse 1 é sempre referente ao fluxo, ele quer que o cara mostre a linha, então ele vai lendo a linha. Quando acabar o conteúdo, né, não tiver nenhum caractere para ler, ele não dá aquela mensagem de erro, ele simplesmente fecha o fluxo. Então vamos testar isso aqui. Então eu vou aqui no Xlogo, vou aqui em editor. Vou testar o seguinte código. Eu vou fazer aqui, ó, que ele abra fluxo 1, por exemplo, e o arquivo. O arquivo, vou colocar o arquivo teste.txt. Beleza? Só que eu vou colocar isso aqui dentro de um procedimento. Então aprenda teste mesmo, que é só um teste que a gente está fazendo. Então ele vai abrir o arquivo e eu vou inserir aquele código que eu vi na aula. Enquanto, né? Aí eu vou efetuar um teste dentro desses colchetes. Enquanto não mark ponto de interrogação 1, né? Então enquanto tiver linha para esse cara ler, ele vai ler aqui sem o menor problema, certo? Aí eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele mostre, leia, linha, qual o fluxo que eu abri? 1, né? Isso, então eu coloco 1 aqui, fecho colchetes. É basicamente isso. Aí vou lá, feche, fluxo 1, pronto, é isso. Então eu coloquei aqui o fim, digitei o fim, certo? Aprenda teste, ele vai abrir o fluxo 1 com o arquivo teste, certo? Então enquanto nosso comandozinho aqui para ele ler até o final do arquivo, quando tiver linha para ele ler, ele vai ler, né? Mostre, leia a linha 1. Então a dica que eu dou, boa parte do seu código vai estar dentro aqui, ó, desse enquanto. Depois do teste, você vai basicamente engrossar o caldo aqui, certo? Ele não vai só mostrar, ler a linha 1, na verdade ele vai ler, certo? E vai mostrar a palavra também, vai contar as letras. Então a dica que eu dou, ó, vocês vão ter que implementar bem aqui. Depois é só fechar o fluxo 1 e dar o fim, certo? Vamos testar isso aqui, vamos salvar. Aí definir teste. Teste, olha só. Quem assistiu o comecinho da videoaula lembra que nesse arquivo eu tinha Diego e tinha Barros. Então eu consegui ler todo o arquivo, todas as palavras, né? Apesar de ser só 2. E ele mostrou as palavras bem direitinho. Então a dica que eu dou, você vai usar essa estrutura aqui, basicamente. Só que, claro, lembrando que você vai ter que fazer aquela estrutura leia, certo? Para você receber o nome do arquivo e a extensão dele, né? Vocês já fizeram isso em atividades passadas. Acredito que não seja difícil implementar isso agora. Então, pessoal,
Para finalizar, você vai utilizar essa estruturazinha aqui. Você com certeza vai mostrar o conte, né? Vai usar o conte para contar as letras das palavras. Agora a dica que eu dou, não vou mostrar o código, vou só falar. Você tem que jogar o elemento da linha 1, certo? O que você lê aqui na linha, você vai ter que jogar numa variável e depois você vai ler essa variável, certo? Pesquise, olhe como é que dá para fazer isso aí, né? Não é difícil, é coisa que vocês já aprenderam em aulas passadas. Você vai jogar essa linha 1, uma variável, e você vai ler a variável. Você não vai conseguir contar, conte linha 1, não vai dar certo. Já vou avisando logo que ele vai pensar que essa linha 1 é um único elemento de uma lista, certo? E você tem que jogar ela numa variável e depois contar essa variável. Aí depois que você contou é um pão, né? Só mostre e o resultado do conte. Então, pessoal, a dica que eu posso dar é essa estruturazinha, o comandozinho aqui, conte palavras, certo? Para você conte, né? Contar a variável. E tudo sempre implementado aqui, ó, dentro desse primeiro colchetezinho, que é o que vai se repetir. Basicamente, você vai pegar um arquivo, certo? O que você faz? Lê o arquivo, leu a linha, conta as palavras, né? Ó, leu a linha, joga esse resultado na variável, conta as letras dessa variável e mostra aqui do lado. E assim ele vai fazendo em cada linha. Então, enquanto tiver linha para ler, ele vai fazer isso. Pessoal, espero que tenha ajudado. Eu não posso mostrar mais que isso, senão eu vou estar dando a resposta, certo? Então, espero que vocês consigam desenrolar aí esse problema. E para quem vai fazer prova sábado, estudem, certo? Não se preocupem só com a atividade, procurem revisar o resto do conteúdo. E boa sorte, bom restinho aí de semana, bons estudos. E até a próxima aí, se Deus quiser.